boys and girls. How are you? Welcome to our class number 11. Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Solange. Já se esqueceram disso? No, it's impossible. É nossa aula de hoje, bem-vindos, número 11, certo? Na qual vamos falar sobre countries and nationalities, países e nacionalidades. Como falamos os nomes dos países na língua inglesa? Os objetivos propostos para esta aula são ampliar o repertório cultural do aluno, reconhecer países onde a língua inglesa é falada, identificar o uso da preposição from para descendência. Olha só, coloquei vários países com várias bandeiras. Eu sei que vocês gostam muito da aula de geografia e aprender bandeiras é muito legal. É bom para a gente identificar os outros países, saber que cores eles adotam e a nossa também. Countries and nationalities. A língua inglesa é falada em quase todos os países do mundo como língua nativa. A língua nativa quer dizer a língua falada no país onde nascemos, ou segunda língua oficial. Segunda língua oficial quer dizer que é ensinada nas escolas e usada em documentos oficiais e falada nos meios de comunicação do país. Ou ainda, como segunda língua, diferente da sua língua nativa, é a que se aprende porque é oficialmente usada no seu país. De acordo com a pesquisa do British Council, que é da Inglaterra, cerca de 380 milhões de pessoas falam inglês nos 5 continentes, como native language, como língua nativa, e mais de 400 milhões de pessoas como second language, como segunda língua. Olha só, se nós percebermos, se nós olharmos esses números, existem mais pessoas falando inglês no mundo como segunda língua do que os próprios países que falam inglês. Por quê? Se nós fizermos um comparativo, existem menos países, o número é menor. Todos os outros países juntos, eles ganham do número de países que são de língua inglesa. Portanto, nós vencemos, nós falamos inglês mais do que os próprios nativos. Olha só, eu separei para vocês primeiro os speaking countries, os English speaking countries, que são os países de língua inglesa que falam. O primeiro de todos, então, começamos com England, com a Inglaterra. Country quer dizer país, ou também pode ser interior, mas dentro deste contexto é como país, ok? Country, então, quer dizer país e nationality é a nacionalidade. É como se chama a pessoa que nasceu naquele país. Então, vamos lá. Trouxe para vocês a bandeira. England. Where is he from? Da onde ele é? Vestidinho com esse conjuntinho assim? Nationality. He is English. Ele é inglês. Ou podemos usar das duas formas. Eu vou ensinar para vocês depois a pergunta, de como perguntamos de onde a pessoa é, e depois a diferença das duas respostas. He is from England and he is English. Perceberam que nenhum desses momentos eu abreviei, eu deixei com a full form. He is, certo? Para ficar mais fácil para vocês entenderem nesse primeiro momento. O segundo país que nós conhecemos e muito e que tem uma influência enorme no mundo é the United States of America. The United States of America. Where is he from? De onde ele é? He is from the United States. Ele é dos Estados Unidos. He is American. Ele é americano. Sempre há uma conversa e sempre há uma dúvida na hora de falarmos American. Que acontece que nós brasileiros, os mexicanos, os colombianos também moram na América. E aí aparece aquela questão de sermos americanos. Por que eles são americanos e por que nós não somos? Claro que somos. Eles são norte-americanos e nós sul-americanos. Porém,
O nome do país consta, como vocês podem perceber, o nome América. Portanto, é isso que eles usam. Se vocês se lembrarem, vou fazer uma citação da campanha, da última campanha que Donald Trump fez para a presidência. Ele seguia muito esse jargão. Ele dizia: America first, America first, a América primeiro. Não é por uma consideração de eles serem melhores que nós ou não. Pensem que eles têm esse pensamento porque a palavra America está escrito no nome do país. Por isso, então acontece sempre essa divergência, sempre essa mudança que a gente tem que fazer quando ensina inglês. Então, você pode dizer em português que eles são americanos ou que eles são estadunidenses. Tanto faz, certo? Então, fica mais fácil para a gente falar americano. Mas vamos, então, deixar essa questão um pouco mais para frente. Então, where is he from? He is from the United States. He is American. Agora, voltei. Vamos para frente, né? Que é para frente que se anda. Vamos para um outro país muito conhecido, Austrália. Where are they from? They are from Australia. They are Australian. Então, a nacionalidade deles, Australian. Vocês podem perceber, eu gosto muito de colocar essa imagem, que é dos aborígenes. Os aborígenes, eles são a população nativa da Austrália. Quando os ingleses foram colonizar a Austrália, eles desrespeitaram muito os aborígenes. Tanto desrespeito e muito massacre dos primeiros nativos da Austrália. Depois da independência, os aborígenes passaram a ser discriminados, então, pela própria população dos australianos. Eles tiveram uma história bastante legal pelo fato de que também eram uma colônia da Inglaterra, mas superaram todos os problemas e se tornaram um país, uma potência mundial hoje. Mas os aborígenes, eles foram também discriminados pelo seu próprio povo. Hoje, o governo faz políticas de inclusão e de respeito à cultura dos aborígenes, desses povos, de recuperar essa autoestima que esse povo, que é nativo do país, acabou perdendo. Hoje em dia, nós temos 1% da população apenas de aborígenes. Vamos para o Canadá, que também é um país que fala a língua inglesa. Eles dependem economicamente dos Estados Unidos, porque eles fazem muita compra de eletrônicos dos Estados Unidos. Então, normalmente, quando the United States sofre uma crise, o Canadá acaba sofrendo também. Então, o nome dele, Country, Canada. Where are they from? Da onde elas são? They are from Canada. They are Canadian. Você deve perceber que o nome dos países e as respectivas nacionalidades sempre são escritas com letra maiúscula, certo? Porque para eles é como se fosse um nome próprio. País você já sabe que é nome próprio, portanto você vai ter que escrever de letra maiúscula de qualquer forma. Mas a nacionalidade, que em língua portuguesa nós não escrevemos, em inglês sempre se escreve com letra maiúscula, ok? Para perguntar de que país ou lugar uma pessoa vem, usamos a famosa frase Where are you from? Where are you from? De onde você é? Claro, quando nós perguntamos direto para a pessoa, nós vamos usar o pronome you, certo? A resposta pode ser o nome do país usando a preposição from, que quer dizer de, no sentido de procedência, vindo de algum lugar, ou a nacionalidade. Mas aí não podemos confundir, não podemos colocar a preposição quando eu falo a nacionalidade. Eu preciso colocar ela apenas no país. Vamos para o exemplo? I'm from Canada. A pergunta foi feita para você. Where are you from? De onde você é? Eu vou responder. I'm from Canada. Percebam que eu tenho o nome do país, então vou precisar colocar a preposição de. I'm from Canada. Porém, se eu responder que eu sou de determinado país, que eu sou I'm Canadian, eu sou canadense,
nós automaticamente, qualquer pessoa sabe que vem do Canadá. Então eu também posso responder dessa forma. Mas nessa opção de resposta, você não vai usar from, porque senão a tradução será: eu sou do canadense. Então não vai dar certo, ok? Então, mais uma vez, vou repetir para você gravar. I'm from Canada. Eu sou do Canadá. I'm Canadian. Eu sou canadense, ok? Vamos para mais alguns países. Country, Brasil. Percebam que o Brasil deles se escreve com Z. Às vezes nós fazemos confusão. Where are they from? Da onde eles são? Nationality, Brazilian. They are from Brazil. They are Brazilian. Country, Germany. Where is she from? De onde ela é? Nationality, German. She is from Germany. She is German. Country, France. É a França. Where are they from? De onde eles são? Nationality, French. They are from France. They are French. Às vezes, acontece que nós fazemos confusão. Não há problema nenhum. Se você estiver conversando com algum estrangeiro, você pede para parar ou você pede para repetir, diz que errou e continua. Isso é o mais normal. Country, Spain. Where is he from? De onde ele é? Nationality, Spanish. He is from Spain. He's Spanish. Country, Spain. Nationality, Spanish. Esse é um grande pintor espanhol, Salvador Dalí. Ele é muitíssimo famoso no mundo todo. Ele é surrealista. Ele morreu em 1989, há quase 30, um pouco mais de 30 anos. Então, para vocês lembrarem uma obra muito conhecida dele, eu trouxe aqui, que é o quadro A Persistência da Memória. Agora vocês lembraram quem ele é, não é? Italy. Oh, eu cometi um erro. Olha, amigos, eu acabei escrevendo em português. Depois, no próximo slide, eu vou consertar para vocês, ok? Então, country, Italy. Where is she from? Nationality, Italian. She's from Italy. She's Italian. Country, Japan. Eu coloquei a figura com o fundo preto para ficar mais fácil da gente identificar a bandeira do Japão, do Japan. Por ela ser branca e o nosso slide, o fundo do nosso slide ser branco também, ele ia acabar confundindo vocês. Então, eu preferi pegar com o fundo preto. Até porque eu ouço muitos alunos falando que essa é uma das bandeiras mais fáceis do mundo de decorar e de confeccionar, quando o professor de geografia normalmente pede, não é? Então, country, Japan. Where is she from? Da onde ela é? Nationality, Japanese. She's from Japan. She's Japanese. Eu trouxe para vocês o símbolo das Olimpíadas, que deveriam ter sido realizadas no ano passado, mas devido à pandemia, devido ao perigo do contágio e de que os nossos atletas poderiam sofrer algum tipo de consequência, o Comitê Internacional resolveu adiar. E as Olimpíadas, elas serão esse ano no Japão, entre julho e agosto, 23 de julho a 8 de agosto. Esse era o símbolo das Olimpíadas de Tóquio, que envolvia o vermelho da bandeira, que é um dos arcos que representa as Olimpíadas, e também todo o design de 2020 junto com os arcos. Ficou muito bacana, não é? Continuando, vamos para country. China. China. Where is she from? Da onde ela é? Nationality, Chinese. She is from China. She is Chinese.
country. Eu gosto muito de falar essas duas palavras. Mexico. Mexico. Não é legal de falar? Ela tem um som muito agradável. Where is he from? Nationality, Mexican. He is from Mexico. He is Mexican. Nesse slide, eu já fiz a forma curta para vocês, a abreviada, para vocês treinarem tanto a full form, a forma completa, quanto short form, que é a forma curta. Outro país bastante importante, South Africa. South Africa. Where are they from? Da onde elas são? Nationality, South African. They are from South Africa. They are South African. Também coloquei para vocês a short form, a forma abreviada. Para praticar a pronúncia também, se você quiser ver o vídeo, acessa o link abaixo para poder praticar a pronúncia e também a pronúncia das nacionalidades, certo? So, I hope you have enjoyed the class. See you later. See you next class. Thank you. Não esqueçam de fazer as suas tarefas para memorizar, para complementar o estudo de vocês das videoaulas, ok? See you next class. Bye bye.